Começando mais um, dessa vez o Corneta Cast especial. Aqui trago o convidado, o Joel Mir, também conhecido como Joey, também conhecido como Leão Corneteiro. A gente vai aqui conversar um pouco sobre o perfil, né? Que foi um dos primeiros perfis assim famosos de piada, né? Com futebol do Twitter Belém. E Uhum, vamos conversar um pouquinho também sobre sobre o Remo, né? Sobre a situação uhum. do Remo. Um momento, provavelmente o momento mais importante dos últimos 15 anos, né? Ou 13 anos, não sei agora. Não, eu Então, você, concordo, cara. No mínimo dos 20 anos aí vai. Bora alongar isso. Que aí se já dá pano pra manga, né? é, tá, Joey, né? Vou te chamar de Isso. Joey, que é mais fácil. O iniciaste quando, assim, o Leão Corneteiro? Foi ali por 2009, 2010? Tá vendo? Cara, assim, até 2011, mais ou menos, acho que o Orkut ainda existia, obviamente, e o Twitter tá começando a ganhar uma popularidade. Sim. Eu tava meio que migrando já pro Twitter, porque eu já falava de futebol no Orkut, né? Orkut, mas tipo, sei lá, não era comunidades voltadas para o futebol estadual, assim, era mais, sei lá, tinha o Cartola ainda, que não era tão conhecido, tinha a comunidade do Remo também, eu participava dessas comunidades, mas falando de futebol em geral, até porque na própria comunidade do Remo, lá no Orkut, no final do Orkut, quem ouvir, quem for dessa época deve lembrar, ainda tinha um tópico para futebol nacional, que era engraçado, né? Então, assim, Sim. aí eu falava muito de futebol lá, enfim, acompanhava a Série A, esse tipo de coisa. E eu não gostava de futebol europeu, então eu assistia futebol nacional e gostava de falar de futebol nacional. Aí quando a gente foi pro Twitter, o Orkut começou a nerfar, né? Ah, assim, eu comecei a princípio a seguir perfis de futebol também nacional, porque era o que eu gostava, era a minha paixão. Então eu não tinha time ainda, tipo, eu gostava muito do São Paulo, mas eu não torcia, eu gostava de ver o futebol. E naquela época, se a gente for ver, era uma época que o Remo tava totalmente, assim, entregas baratas, né? O Remo tava Sim. ferrado, tava sem divisão e tal, então a alternativa que a gente tinha era ver outros esportes, ver futebol nacional mesmo, ver Série B, Série A, enfim, ver outros times de futebol, Eu que não só o Remo. jogava praticamente um semestre, né? Jogava Praticamente só era só. 2010, 2009, 2010, Hum, 2011, 2012, que mudou, né? Mas até 2012 só jogava o primeiro semestre. Então, eu 2013 também, cresci, né? No é, caso, é. 13 também. Eu cresci nesse, digo assim, saindo da juventude indo pra vida adulta, pra vida adulta, eu vivi esse momento aí. E então, quando eu fui pro Twitter, já existiam alguns perfis de. Não era ainda perfil de zoeira, né? Mas eram os perfis humorísticos voltados para o futebol estadual. Eu lembro que tinha um perfil do Paysandu que não era um corneta Paysandu, eu acho que era o Paysandu da depressão, algo do tipo assim. Que era um perfil que fazia piadinhas assim com futebol, entendeu? Só que a minha grande referência, assim, para pensar, poxa, é legal fazer trabalhar em um jeito humorístico, né? O futebol, tipo, olhar com os olhos não sérios, assim, não levar tanto a sério. A minha primeira referência para criar o corneteiro foi o Corneta Colorada, que era um Sim. perfil que ele ainda existe até hoje, né? Um perfil de corneta, tipo, eu não sabia o que era corneta, mas a gente sabe no dialeto popular de que corneteiro é o torcedor que vive para falar mal do próprio time, né? E só ele pode falar mal do próprio time. Então, eu tomei como referência e eu achava muito engraçado os tweets dos caras, porque era um jeito assim, não tão escrachado de humor, era aquele humor meio ácido assim, que tava começando a ganhar popularidade na internet, tá? Graças àqueles perfis de aqueles canais no YouTube, tipo Porta dos Fundos, esse tipo de coisa, tava Sim, começando a sim. surgir, e era um tipo de humor meio que refinado, né? Importado. E no futebol isso ficava mais engraçado ainda, porque eu acho que é o que dá mais material, assim, pra gente dar risada. Que é legal rir da desgraça ali, mas é muito mais legal rir da nossa, né? Da gente se É. dar mal e aprender com nossos erros. Então, no futebol, assim, minha primeira referência para perfil de humor foi o Corneta Colorada. E também tinha o blog do Impedimento, né? Que era bem famoso também, que Eu lembro. É. tinha o Juca Kfouri escrevia pra lá também, mas tinha vários perfis assim do Celso,
esqueci o nome do técnico lá, o Celso Roth, né? Tinha o perfil humorístico dele e tal. Então, assim, era um momento em que esses perfis começavam a surgir e trabalhar o futebol com esse aspecto, assim, sarcástico, humorístico, descontraído, né? Eu achei, pô, legal, e se tivesse um perfil fora o que já existia, que não era tão popular, pro Remo também. Aí eu criei o Corneta Remix, aliás, o Leão Corneteiro, porque eu achei legal ligar a ideia de corneta à figura do Leão de Pedra lá que tem no Bainão, né? Porque, tipo, é Sim. uma estátua que tá lá, viu todas as coisas acontecerem, das piores até as melhores, então eu acho que não tinha ninguém mais, digamos, apropriado para trabalhar esse tipo de conteúdo de rir da própria desgraça do que quem já tá ali há quase que 100 anos, né? Vendo todo tipo de coisa horrível acontecendo com o próprio clube. Então, a princípio era isso. O corneteiro era o leão de pedra que, cansado de ver tanta desgraça acontecendo, decidiu criar a voz e cornetar o próprio clube. Então, era meio que a voz do torcedor a partir do símbolo máximo do clube, né? O que ainda tem aqui é uma segunda versão, né? O que ainda existe no Twitter. A É, primeira versão tu chegaste a pagar, não foi? sim, sim, tem um perfil agora que, infelizmente, inclusive ano passado eu tava tentando recuperar ele, até pra, enfim, reativar, deixar ele salvo pra mim. Eu não queria reativar mais o perfil, porque acho que hoje tá mais difícil trabalhar, enfim, com redes sociais nesse sentido, né? Tá meio que muito, as coisas estão muito extremadas, né? Tipo Sim, assim, sim. qualquer coisa já cria um bafafá do inferno e é meio que difícil, mas ele já existe, ainda existe, é a segunda versão dele. A primeira, quando eu apaguei, eu decidi largar a mão, eu tinha quase que 5.000 seguidores na época, assim. Hum. Eu tinha bastante seguidores, mas assim, tava ganhando uma proporção que eu não queria mais, digamos, assumir, assim. As pessoas estavam chamando muito para fazer coisa. Eu nunca quis aparecer, eu nunca quis que a minha imagem fosse ligada ao perfil de humor lá, entendeu? Eu não queria aparecer, mas tava chegando num ponto em que eu ia ter que começar a Tinha aparecer convite e assim pra jornal, sim, entrevistar, sim, coisa sim, assim, tinha, teve, né? teve algumas vezes pra Meio de campo jornal. da cultura, talvez. Não, eu fui nesse, mas assim, eu fui totalmente a contragosto, que eu não queria ter ido. Mas enfim, a galera insistiu e eu tive que ir lá. Mas também teve pra matéria jornalística, enfim, no Globo Esporte, no Camisa 3 ainda. Tipo, a galera quer fazer matéria de 10 minutos. Eu falei, não dá certo. Porque não é isso que eu quero. E aí eu decidi abandonar e outras pessoas assumiram o lugar, né? Tanto que tem perfil aí hoje que eu acho que assumiu esse papel, essa lacuna que o Leão Corneteiro deixou, né? De fazer piada com futebol paraense e atrair mais apelo do torcedor, né? Virar tipo um tipo É, de marketing, assim, pro cara que ele é corneteiro, mas que ele não se sentia confortável em falar do próprio time na internet de um jeito negativo, mas que, graças a esses perfis que surgiram, ele começou a ganhar coragem, né? De falar o que pensa. e assim, o Leão Corneteiro, né? Eu achava ele realmente engraçado, né? Porque tem muito perfil assim, né? Tipo, não vou citar nome aqui, né? Que Sim, realmente obviamente. se pretende engraçado e realmente acaba não sendo, porque, Hum. como tu falaste, né? O humor do Leão Corneteiro, ele era diferente um pouco, né? É. Porque você vai numa página, por exemplo, do Facebook, pega ali essas inúmeras páginas que existem do Remo, né? Uhum, uhum. Não só do Remo, mas tipo Desimpedidos, Futebol da Depressão, essas coisas assim. É, você repara que tem um certo padrão que eles repetem, né? Eles fazem, É, por exemplo, aquelas piadas de Chaves, né? Por exemplo. sim, sim, sim. Enfim, a gente nota assim que é sempre o mesmo padrão. E a Uhum. zoeira com os times também segue o mesmo padrão, por exemplo, o Palmeiras não tem Mundial, né? O São Paulo não tem Copa do Brasil, né? Essas É coisas uma, é assim. uma coisa que tem um Uma coisa formatinho, né? que Já é meio que é formato. memificado, Já assim. o Corneteiro não tinha isso, né? Ele era uma piada. As piadas eram feitas assim de uma outra maneira, digamos assim, né? Era bem É, situacional, assim. Eu sim. sempre buscava olhar o momento que o clube estava vivendo e, tipo assim, pô, tirar leite de pedra, tá ligado? Tipo, olhar para aquilo e fazer alguém rir com aquilo.
no início não dava muito certo, porque eu acho que a forma como o torcedor na internet enxergava o clube era aquela forma que a gente aprendeu com nossos pais, né? De que clube é religião, então tu não pode abandonar, tu não pode falar mal, porque senão tu é secador, tu Sim, sim. vira casaco, esse tipo de coisa, né? Então, Todo mundo me acusa de é, secador, sabe? pois é. Então, tipo Só assim, que o meu perfil, assim, né? Eu sempre digo que ele não é de humor, no caso, né? Que eu entendi. realmente eu não consigo ser engraçado, assim, né? Uhum. Tanto Mas, é que eu acho que eu não pego muitos seguidores justamente por isso, porque eu acabo não sendo não, engraçado, né? O Leão Corneteiro, ele realmente ele era, assim, ele tinha uma veia humorística. Quando eu sim, falo, eu realmente não é com intenção de humor em algumas coisas assim, né? sim, sim. E Não, é, e até mesmo assim, tipo, que tu fale com intenções de humor, de causar riso, tipo, o momento hoje da internet ele é tudo de diferente, né? Como eu tá, disse, tá. parece que a gente voltou a uma etapa anterior a essa do Leão Corneteiro, tá ligado? Tipo, que voltou a não poder falar de futebol do jeito sarcástico, humorístico, porque senão a galera leva a sério, quer Sim. processar, quer perseguir, quer cancelar esse tipo de coisa. E a gente sabe que é chato, né? Mas, tipo, naquele momento, eu acho que eu consegui atingir a veia desse torcedor, como, tipo, eu ressaltei, que sentia vontade de falar mal do time e olhar, tipo, porra, isso aqui tá uma merda, esse time é um lixo, nada dá certo. Mas ele não tinha coragem de falar, tá ligado? Então meio que pegou nessa lacuna que tava ali, aquele elefante branco na sala que ninguém tinha coragem de falar sobre, né? E aí, tipo, foi nesse sentido. Tanto que no início, mesmo no início do perfil, eu recebia muito ataque, assim, o que tá falando aí? Teu perfil de Diretor psicologia. chegava, Não, gente ligada ao assessor, clube chegou assim gente ligada ao clube, gente ligada a a, ameaçar e tal. sim, sim, assessoria de imprensa, de saber quem era, jogador de futebol, pô, naquela época. Os caras tinham Twitter e vinha atrás, querendo saber, porque acho que tu lembra, né? Ao final dos jogos, a gente fazia umas avaliações, né? Sim, o Que AVC, era, né, cara? era o AVC, que era a avaliação corneteira. E aí, tipo, a gente pegava pesado, porque a gente queria ser engraçado, mas ao mesmo tempo passar o que a gente tava sentindo. Pô, o cara foi mal, o cara parece que tá jogando com alguma debilidade motora, não tinha capacidade de vestir a camisa, o cara devia estar Tinha piada ruim também, horrível, tipo, o cara devia estar nas Paralimpíadas, esse tipo de coisa que hoje em dia é inaceitável. Mas a gente fazia, e eles ficavam bravos de verdade. Eu recebia DM, tem um jogador famoso aí que tá hoje. É uma das sensações, né, do campeonato da Série A, num dos times aí do sul do país. Sim, eu sei quem é, E já o, captei aqui. o cara vinha atrás pra saber quem era, xingava e tal, ameaçava. Mas a gente sempre É, conseguia. hoje em dia a gente não tem mais jogador assim, né? O único que tem é o Flamel, né? Na época que ele jogava no Remo, Sim, sim. lembro que eu cheguei a seguir ele no Twitter, Uhum. né? Aí só que eu comecei assim, também pegar um pouco pesado com ele, né? Ele me deu um follow dias depois, assim, mas assim, ele nunca chegou assim de Sim. tirar satisfação, né? Eu acho que ele só levou ali levou na Mas esportiva e foi um, deu um unfollow e pronto. uhum. Mas foi um lance que até com o tempo, assim, acho que pouco tempo, coisa de 2 anos, anos e meio, ele tava meio que aceito, assim, todo mundo gostava do Leão Corneteiro, esperava a avaliação, os jogadores gostavam mesmo, tinha um jogador que era do Remo, não, dois, que eram do Remo, que curtiam pra caramba, achavam engraçado. Um era o Henrique, o zagueiro lá, Sim. que tinha dupla com o Carlinho Rec e tal, era Henrique e Carlinho Rec na época. Era ele e tinha mais um maluco que era volante, que eu não lembro. Não era, eu tô com o Yuri na cabeça, mas ele Não, o ainda não, Yuri já é já é 2016 já. 2016, já não tinha um perfil. Eu não lembro agora, mas era um cara também que ele curtia bastante o perfil, ria bastante, tipo, das avaliações, resenhava lá com os jogadores e tal. Era divertido. E tipo, foi nessa época que começaram as chamadas assim, pô, tu não quer fazer uma matéria e tal, mostrar teu dia a dia, mostrar como funciona, etc. E foi assim um momento que eu percebi que, não sei se eu quero isso, tá ligado? Porque, tipo, é o lance meio Peter Parker, né? Com Sim. grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, tipo, eu tinha medo de que em algum momento eu fosse censurado, tipo assim, tu não pode falar de tal coisa. E aí ia começar a ficar chato, na real, tá ligado? Tipo,
E aí começou a ficar chato e eu percebi, não, é melhor pular do barco e deixar essa galera aí que tá vindo aí assumir o posto. Eu não quero mais isso. Mas de qualquer forma, eu acredito que tipo, eu meio que plantei a sementinha, né, do rolê. Porque se hoje, assim, não é nem questão, tu tá achando porque pensa disso. Não, é porque realmente não era assim antes. Mas tipo, hoje o torcedor ele tem o ímpeto de cornetar com Sim, sim. convicção, com coração, entendeu? E sem medo de ser afrontado porque, tu é mais remista que o fulano, porque tu fala mal do teu time na internet, o fulano não fala, ele vai no jogo, ele paga torcedor. Tipo, e nada a ver, tipo, eu era sócio torcedor na época, eu comprava a camisa todo ano, ia a todos os jogos. Então, tipo assim, era um lance mais de o perfil na internet ser o meu espaço de catarse, né? De Desabafado. desabafar, de colocar pra fora aquilo que eu pensava, entendeu? E que, queira ou não, era engraçado, pô, porque é diferente ver um torcedor apaixonado declarando seu amor, tipo, incessante ao seu clube de futebol, ver outro também que é apaixonado, mas que não remedia na hora de falar mal do próprio clube, porque eu acho que ninguém mais que o próprio torcedor tem o direito de falar mal do seu clube, porque ele sabe o que é, ele sabe o que acontece, ele vê o que tá acontecendo, se o time joga mal, ele sabe que o time tá jogando mal e, tipo, não deveria ter pudores pra isso, de falar, de expor. E a gente resgata, tipo, o lance do. Eu lembro que meu pai falava que tinha no estádio, até no Bainão mesmo, a turma do amendoim, tá ligado? Sim. Que era tipo aquela galera que, assim, eram os velhinhos que normalmente entravam, tipo, de graça, tinham gratuidade, mas que eles não largavam mão do alambrado, que eles não viam no jogo, mas eles não prestavam atenção no jogo, não viam que tava jogando bem ou jogando mal, mas eles não largavam mão do ato de ficar cornetando o cara saindo do campo e indo pro banco de reserva, tá ligado? O Leão Corneteiro era isso, era esse cara aí tipo, de um jeito mais racional, porque ele tentava pegar o que estava acontecendo no campo e no extracampo também e expor através dos tweets de uma maneira extrovertida. Hoje em dia eu vejo também, né, que também tem muita gente que corneta, assim, e eu vejo também que tem horas que meu perfil parece um pouco mais realista do que propriamente corneta, né? Porque às Entendi. vezes eu vejo o torcedor cornetando os caras assim, sem mais nem menos, sabe? O cara às Uhum. vezes tá jogando bem, aí o cara tá lá enchendo o saco, sabe? Ou às Tipo o vezes cara o já cara tá jogando pegar mal. uma. Tipo, ele já pegar uma perseguição com o jogador, entendeu? Sim, sim, sim. Eleger o jogador. Não, esse aqui a gente vai perseguir, sabe? Até hoje, por Ah, exemplo, eu vejo aquele jogador, o Gelson. O Gelson já não vai mais nem no banco, mas aí, de vez é. em quando tu vê o cara ali. Ah, não. Um dia desse saiu, emprestaram um moleque da base chamado Pingo, né? Não sei pra Uhum. quem. Aí o cara foi lá, não sei o que, essa diretoria de merda, não sei o que, ô. Diz que o moleque é 1000 vezes melhor que o Gelson. O Gelson já não, não tá nem no Não banco. tá nem no banco, tá ligado? Tipo assim, é igual a galera tava falando a última vez que eu conectei alguém no meu perfil, obviamente, foi o Hélio Borges, cara. O cara tava Sim, sim. matando no último jogo contra o Ipiranga, tava muito mal. Mas a galera falou, não, por que Contra o tiraram Paysandu ele? também, né? Também Era o contra. melhor jogador do time. O cara, tipo, levava a bola, corria, sabe? Tipo, aquela paixão no torcedor remista de jogador, por jogador que corre muito. Sim, Mas, tipo, o cara pega a bola, corre na lateral toda, chega no fundo, na linha de fundo e não sabe o que fazer. o Eterno Eu acho- Landu, né? O pessoal, É, eterna viúva do Landu, assim, sabe? isso, exatamente. Todo mundo quer ver o Landu num jogador que corre muito. Eu acho isso muito chato, cara. Muito chato. Porque, tipo, tu vai criando fantasmas, tá ligado? Que daqui a pouco tu não consegue se livrar. Tipo, todo mundo falando mal falando bem do Ed no jogo. E ele tava matando. E se ele não sai do jogo, o Remo dificilmente ganharia o jogo contra o Ipiranga. Porque todos os jogadores morriam com ele. E aí, tipo, é o lance também do torcedor que não consegue ser tão corneteiro quanto ele pensa, né? Ele Sim, tem a vontade de ser, mas que ele não consegue enxergar com amplitude porque ele ainda tá agarrado na paixão, né? Nas paixões do passado, que o Raymond, tipo, alimentou e etc. Esse lance do paradigma Landu, da paixão assim, é a coisa mais óbvia possível. essa coisa da base também, não vamos cornetar porque é da base e tal, não sei o quê. Putz, não, assim, eu acho que. Por um lado, até que até que tem um fundo de sentido, né? Porque às vezes tu vê o cara da base, ele não ganha, por exemplo, que o
o que um Charles, por exemplo, ganha, né? Sim, com O salário certeza. deles é ali na faixa de 4, 5 mil, 3 mil reais, né? Um jogador da base é nessa faixa aí que ele ganha, né? Sim. Aí, tipo, aí se tu for comparado pra tu ver um Charles fazendo a mesma coisa que o Hélio Borges, é melhor ver o Hélio Borges fazendo, porque o custo-benefício é melhor, né? Eu E nesse peguei, sentido ó, tá certo. peguei aqui uns tweets, né? Já da outra conta, né? Sim, sim. Por exemplo, Fabiano, né? Na época, o grande paredão, caçador de borboletas, tomou gol contra e um de falta, digamos defensável. Nota 0,000034. É pra não bater no 33 aí, né? Tipo, a galera amava o Fabiano, Esse cara. Eu jogo não aí acho sei. que foi contra o Parauapebas, né? Eu acho esse jogo É, foi. sim, sim. Não, a galera amava o Fabiano, mas é, era um Era goleiro muito que ruim, não muito sabia ruim, sair cara. do gol, velho. Tipo assim, sabe, Rogério Ceni fim de carreira, tipo, Sim. falhava muito, cara, tipo, dava raiva, dava raiva. Mas é porque ele tinha um lance de fidelidade e amor ao clube, né? Então o torcedor gosta disso. É o É, mesmo lance do Djalma, que agora foi dispensado, né? Que é ele isso. organizou a festinha lá. Também era aquela coisa, não, porque o cara tem raça, não sei o que, de se doa em Não, campo e tal. eu O acho que. Fabiano, o Fabiano realmente era muito ruim, por exemplo, Uhum, inclusive nesse em 2015 ele estava muito ruim. tava Eu muito lembro mal. que ele tomou, por exemplo, 5 gols do Tapajós, né? Sim, sim. Era qualquer toque que o Tapajós naquele jogo, qualquer toque que o Tapajós dava na bola saía gol. É gol, cara. E depois ainda teve teve um lance lá contra o Atlético do Paraná, que ele caiu só pra direita, não foi? Sim, E para complementar o jogo com o Cuiabá também, né? Também sim, ali teve sim. mais bolas. Claro, teve ali 2 pênaltis, mas Uhum. também teve mais bolas ali que qualquer toque assim o cara fazia, ó. O cara fazia Cara, gol também, né? Então, era um goleiro muito fraco, mas que pouca gente tinha coragem de mentir que era, tá ligado? Mas tipo assim, também olhava pro banco tinha o quê naquela época? Eu nem lembro. Então era ele ou nada, né? Tipo, era um momento difícil. Pra tu ver como também a probabilidade do torcedor Henrique, ela meio que evoluiu, né? Tipo, meio que um processo quase que sociológico, assim, positivo. Naquela eu época lembro que era também que muito mais. depois ocorreu a mesma coisa com o Fernando Henrique também, né? Que o Fernando Uhum, Henrique também ele foi muito importante ali na Série D 2015 e uhum. chegou no próximo ano e começou a falhar muito também aí. Ah, com certeza. Só que também não tinha ali um outro goleiro à altura, né? E também aí Uhum. ficou aquela. Vamos ver Mas eu outra gosto. aqui, né? Ah, sim, Não, concluí. eu gosto da sorte que, apesar dos goleiros ruins, assim, eu gosto da sorte que o Remo tem pra goleiro, assim. Tipo, porque mesmo os medianos, ao menos uma temporada boa tem, se tu for Sim, olhar, né? é. Tipo, mesmo o Vinícius hoje não estando tão no auge quanto ele estava assim, lá em 2016, 2017, 2018, tu vê que hoje ele ainda é a melhor opção pro Remo debaixo das traves, né? Então a gente não consegue ver hoje um Remo sem o Vinícius, por exemplo. Eu acho que o É Vinícius difícil. foi o que conseguiu ser mais regulado esse pessoal aí, né? É, com Eu até certeza. avaliei, por exemplo, que teve o jogo contra o Brusque, que o Remo tomou de 5-1, não foi? Eu Uhum. reparei que aquela foi a primeira goleada que o Remo. Uma goleada assim, a primeira goleada que o Remo tomou desde que o Vinícius tinha chegado no Remo, né? Sim, sim, sim. E tipo, foi também Tipo, um ele jogo. nunca tinha levado mais de 3 gols numa Uhum. partida, né? Era no máximo 3-1. Aí foi Ah, nessa partida que justamente o Remo tomou goleada e ele sim. ainda sendo. E ele ainda salvou o Remo de tomar mais nesse jogo, Uhum. né? Poderia ter Pois sido é, uns 7 ou 8, assim. foi um jogo atípico que acho que é um dos poucos jogos assim, em muito tempo que eu vejo que todo o time do Remo jogou mal, assim, todo. Todos os setores erraram, falharam, inclusive o goleiro, porque às vezes o Remo joga mal, mas o Vinícius vai bem. Ou o Remo joga mal, mas ali tem o Marlon, o Ricardo Luz tentando criar alguma coisa. Mas aquele jogo foi difícil mesmo. Mas enfim, é bom esquecer daqui. Tem jogo que eu não gosto de lembrar. Vamos ver aqui. Acho que é incrível como o Dadá consegue correr em slow motion sem precisar de edição, né? Nossa, Sensacional não, essa piada aqui. é porque era muito lento, velho. Nossa, ele era muito lento. Naquele gol contra o Paysandu lá que ele fez o golaço, mesmo Foi o naquele clássico. gol, ele demorou 3 anos pra conseguir correr naquela bola acertar, tá ligado? Era nossa, um dos volantes mais lentos que eu já vi passando no Remo, assim, tipo, ele dava segurança, era um cara que era brigador, etc. Mas, nossa, muito fraco. Muito fraco.
Vão pedir pra jogar igual um bando de primatas apontados. Vai que a psicologia reversa funciona. Né? Tipo, tu pensa assim, quando tá otimista com o jogo do Remo, o Remo vai ganhar hoje, sempre vai dar merda. Isso é de prática, assim, é uma das leis de ser um torcedor remista. Tipo, quantas vezes nessa Série C desse ano a gente tava num ponto de atingir o ápice assim, do futebol, de conseguir um exímio resultado, e o time foi lá e fracassou. Mesmo no ano passado, quando o Remo tava, tipo, voando e terminou o primeiro turno muito bem, o segundo turno, quando era para consolidar a boa campanha, deu errado, né? Então eu penso, se a gente pensar de um jeito negativo, se der certo, tudo bem, né? Tipo, legal, deu certo. Mas se der errado, tudo bem também, eu já tava esperando aqui. Eu particularmente não crio mais expectativa, sabe? Desde aquele jogo. Desde o jogo com o Cuiabá, né? Porque aquele ali era uma situação que. Tipo, 4-1, né? Tava na vantagem, né? Aí tu chega e tu pega de 5, sabe? É uma coisa assim que não tem como. Esse dia foi louco porque eu Tem tava como lá. tu criar mais expectativas, sabe? No jogo contra o Ipiranga eu já tava ali, já tava quando o Ipiranga fez 1-0, eu já tava em clima de fim de festa, assim, não dá. Assim. Foi um rolê que eu falei, né? Esse jogo tá com uma cara de ser 1-0, com o Remo atacando até amanhã, mas sem conseguir fazer o gol. Mas eu acho que hoje tem um diferencial. O Bonamigo consegue trabalhar bem, tipo, o emocional desses caras. Tipo, se tu perceber, desde quando ele chegou, muitos jogos, assim, o Remo, mesmo saindo atrás ou tendo dificuldade, ele consegue, num lapso de genialidade futebolística ali, o 1% na mente do jogador, o Remo conseguia reverter a situação e ganhar. É algo que é muito raro, cara. Eu não consigo há muito tempo ver um time do Remo fazer algo que ele tá fazendo hoje com o Bonamigo. E, tipo, é muito surpreendente, assim, mas tu fica ao mesmo tempo com medo. Até quando isso vai durar, tá ligado? Ainda tem 3 rodadas, né? E eu digo não. assim que. Eu digo que assim, não adianta a pessoa criar expectativa, vamos subir no penúltimo jogo, não sei o que e tal. Eu acho que vai chegar na última rodada ainda naquela agonia, sabe? Consigo criar assim uma. Por mais que os climas sejam. O clima seja bom, né? Então, mas... Não, isso aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir só saber se teve acesso na última rodada. Vai dar uma merda em algum dos jogos. Vai dar merda, a imprensa vai ficar em cima, o torcedor vai ficar afoito. Porque é assim, cara, o Remo é assim. Tipo, tem coisas. Tem um ditado pro Botafogo lá que os carioca gostam de zoar, que ele foi adaptado tem coisas que só acontecem com o Botafogo, que é tipo o mesmo ditado que usam pro Atlético de Madrid lá na Espanha. Porque, tipo, tem coisa que só acontece com o Atlético de Madrid, principalmente contra Barcelona e Real Madrid. É o mesmo com o Remo. Tem coisa que só acontece com o Remo, cara. Não tem como. Então é normal. Tipo, o título da Série C caiu no colo. Ninguém tava imaginando aquilo ali. No último jogo ninguém tava pensando o Remo vai ser campeão brasileiro, não sei o quê. Porque não tinha a menor condição de acontecer, mas aconteceu, tá ligado? E quando terminou o jogo lá, a gente ficou pensando, caraca, a gente foi campeão brasileiro. Como? Não sei. Até hoje eu não sei explicar, mas enfim, né? Isso aqui, ó, os deuses são tão sarcásticos que temos 2 chances seguidas de vermos o Fabrício comemorando o título pelo Remo. Nossa, mano, cara, esse cara era muito ruim, meu Deus do céu. Muito ruim, Fabrício. E tipo, ele veio com uma super bola, né? Porque ele sempre jogava bem contra o Remo. Sempre fazia Nos times paraenses, né, no caso. Sim, ele sempre ia bem contra o Remo. Tipo, a gente tinha uma expectativa, mas assim, mais uma vez, a gente volta. Quantos jogadores a gente já não criou expectativas de que iam render no Remo, o que rendiam contra o Remo e foram uma grande decepção. Acho que um dos poucos desses jogadores que teve ainda foi o Aleilson, né? Ou o Flamel até. O Aleilson, pelo menos na série B, ele foi participativo e ajudou muito o Remo a subir pra série C. O Henrique também, né? O Henrique, o Henrique veio do Parauapebas também. Sim, o próprio Léo Rosa no início, né? Teve até um bom começo, mas depois a coisa dele gringolou. Cara, também ele não tinha ali um reserva, né? Então. E outro também, o Rafael Pati, velho. Nossa, esse cara é um absurdo. Aquela, tipo, em 2015, aquele final, meio final do Paraense Copa Verde,
Aquilo foi um absurdo, cara. O cara fazia gol todos os jogos. Voava e fazia gol bonito naquela final contra o Cuiabá. O primeiro jogo fez 2 golaços. Então, tipo Em assim. 2015 também foi uma situação, né, que ninguém esperava que. Ninguém esperava que o Remo fosse subir, né, em 2015. Porque eu lembro que naquela situação teve. Tava tudo assim, tava tudo dando errado dentro de campo e fora de campo, né? O time o time não engrenava, era um bando em campo, né? Ah, E aí não conseguia entrosar de jeito nenhum, não tinha ritmo de jogo. ainda E aí tinha nos arbitragem. bastidores, aí você via ali que o Caça-Rato foi expulso do hotel, né? Ele foi expulso do hotel, os jogadores estavam fazendo greve, porque estavam não sei quantos meses de salário atrasado. O presidente ameaçado de impeachment por gestão temerária, né? E aí depois apanhou 2 vezes do Paysandu, seguida do Paysandu e ainda estava ameaçado de rebaixamento no Parazão. Né? Era uma situação ali que, assim, ninguém sabe como que o Remo conseguiu reagir daquilo, né? Era uma situação que era assim, naquela época eu pensei assim, não, agora acabou, agora é o fim, né? Agora é o fim do... Aí do nada ele vai, aí classifica na Copa Verde, aí depois classifica no Parazão, aí consegue ir pra Série D. Pô, engraçado que foi ainda consegue subir, né? No caso. Inclusive foi nesse ano que eu abandonei o perfil, né? Que a galera ficou Foi. Coisa foi o corneteiro sumir que o Remo saiu da Série B. A culpa era minha. Eu vi depois que. Aí até depois que eu fui, tipo, na festa do acesso, eu fui pra Doca, né? Vi uma amiga minha e a galera ficou zoando lá, a galera que sabia quem eu era. Só foi tu sumir que. que o Remo conseguiu acesso. Tá vendo? Inclusive, o último tweet, né, do Leão Corneteiro foi logo depois do jogo com o Cuiabá, né? Sim. Ali eu tinha morrido. Ali eu morri. Não, e foi porque, tipo assim, eu fui pro jogo da ida, né? Então, até pro pior torcedor pessimista, era impossível não perder um título depois de fazer 4-1 no jogo de ida, né? Mas quando chegou no dia, eu tava pensando, cara, vai dar merda. Eu tenho certeza, eu falava isso com um amigo meu, que até a gente é amigo até hoje, Evandro. Falava, Evandro, vai dar merda, a gente vai perder esse título. E ele falava, não, eu sei que a gente vai perder esse título. E, tipo assim, quando começou o jogo, a gente já tava num clima de enterro, assim, mano, vai dar merda. Tanto que quando já tava 3x0, a gente pensou, também eu tinha, isso aí. muita empolgação, assim, sabe? Eu acho que era muita empolgação nesse momento aí com o Cuiabá. Eu acho que era parecido com o momento de agora também, né? Tem uma grande expectativa aí do acesso, talvez até maior do que do... Não, com certeza. Claro que ali ia classificar para Sul-Americano, né? Seria um título realmente histórico, assim, né? Eu acho que se ganhasse, talvez... eu acho que ainda valeria ainda mais do que as duas que o Paysandu ganhou, né? Porque depois ele não deu essa vaga. E eu acho, inclusive, que é um lance que parece que não é pro Remo jogar determinadas coisas, competir em determinadas situações. Parece que a gente bate num teto, assim, sabe? Tipo, imagina a Terra plana, a gente bate no domo dela. Não consegue ir além. Parece que, tipo, isso é normal, porque a gente já perdeu 2 Série B aí, na história. A gente perdeu 2 oportunidades de jogar competições continentais. Então a gente fica pensando, o medo é real, né? Será que a gente merece estar na Série B mesmo? Porque, bicho, assim, vai ser depois de 16 anos o Remo recebendo cota de televisão, cara. Tu não consegue imaginar isso? O teu time, tipo, que estava fadado ao fracasso e a fechar, né? A extinção há 9 anos atrás, hoje vai receber cota de TV, possivelmente, né? Não sei. Pode ser que dê merda. E esse podcast seja a maldição que vai cravar a ruína do Remo, né? Tipo, a galera vai ouvir, olha esse safado. Só foi de voltar que deu merda. E aí, tipo, né, não sei. Mas a gente tá esperançoso, né, cara? Ó, pela primeira vez, a gente tem aquela esperança comedida, né? A gente fica, será que vai? Será que não vai? Eu acho que a torcida, ela é uma empolgação muito grande, né? Eu acho, assim. Não, Remo, a torcida... Eu acho. A torcida do Remo... Ali em Cuiabá, né, os jogadores falam, né, principalmente, eu vi uma entrevista com o Eduardo Ramos, né, por exemplo, que ele falou, e quando ele chegou lá, o clima já era já ganhou, entendeu? O clima, né? O torcedor, ele foi lá pra comemorar, ele não foi pra torcer.
Sim. O pessoal que foi pra lá e não foi pra torcer, foi pra comemorar já o título, né? E isso serve de. Isso. Esse clima assim de oba-oba, isso estimula muito o jogador adversário. Eu Com acho que certeza. isso aconteceu no caso lá com os jogadores do Cuiabá, né? E falaram, olha, esses aí já estão dando como ganho, né? E tal. Sim, sim. E tipo assim, dá pra perceber, eu assisti até depois. Eu nunca tinha assistido o jogo da volta, assim, porque. No caso, a finalista, né? Porque, sei lá, é um trauma, assim, que eu não quero. É tipo ver a final da Copa da Copa Norte de 97. Não quero ver, ainda bem que eu não tenho no YouTube. Eu não queria ver isso aí, mas eu fiquei, não, bora ver o que aconteceu nesse jogo. Eu nunca tinha visto até um dia desse. E aí eu fui assistir, nossa, o Eu Real nunca entrou consegui muito encontrar. Nunca consegui encontrar VT desse jogo, não. da Copa de 90, da Copa Norte de Só tem a 97, imagem né? do. Só tem a imagem dos caras lá zoando, Zoando, né? tá? Sim, Com o sim, sim. Remo, né? Eu Os acho que caras do Rio Branco zoando, foi. a RBA tem, eu lembro que uma vez eu vi num camisa 13 tá cedo, É, acho que passava só eles que tem isso melhor aí. momento. E aí, tipo, mas do Cuiabá dá pra ver claramente o Remo entrando com a proposta de não jogar futebol, tá ligado? Só que tomou o gol muito cedo e criou um clima de desespero, né? Tipo, e aí abriu a porteira. Não tinha mais pra onde correr. A galera, tipo, perde o foco. Porque numa hora tu tem uma vantagem e 15 minutos depois a vantagem foi pra vala. O que, que a gente faz agora, né? Lembrando que os caras jogaram até com um a menos aqui. Tipo, jogando pra não tomar muito gol e acabaram tomando quatro. O Remo podendo fazer mais. Mas enfim, mais uma vez, são coisas que só acontecem com o clube do Remo e a gente tem que respeitar, não tem que criticar. Não tem que criticar, não tem que esbravejar. Tá, aconteceu, é isso. Essa é a nossa vida, esse é o nosso clube. Eu tenho um tweet aqui sensacional aqui, ó. Imagem do futuro que nem o mais dos otimistas poderiam imaginar. Paysandenses e remistas comemorando juntos o acesso na doca, todos se abraçando e chorando juntos com um copão de draft quente na mão. Meu Deus, meu Deus. Não dá, cara. Isso zica demais. Eu morro de raiva com isso. Pô, existe esse tweet mesmo, não lembro. Hein? Existe esse tweet mesmo, Não não é de lembro. agora, pô. Ah, De tá. agora. É mais um rolê que não vai acontecer nem ferrando. Primeiro que tem pandemia e segundo que a gente se odeia historicamente, então a gente fica brincando, pô, é legal ver os dois subirem, mas a gente sabe que não quer que o Paysandu suba, né? A gente quer tá só o Remo sofrendo na série B, brigando pra não cair, deixa os caras se matando lá embaixo uma vez, pelo menos uma vez, né? A E única só vez falta foi em 2007, foi né? 2007, Foi a última 2007, vez a única vez. A única vez que o Remo esteve numa divisão acima do acima do Paysandu. Paysandu. Só que eu fico, justamente por isso, né, por esse histórico, que eu fico assim, os remistas falam, não sei o que, não sei o que, não sei o que, só vai subir o Remo, não sei o que. Olha, não é bem assim, né? Observa o histórico, né? Não é querer, não é querer bancar o secador, não sei o que, ser torcedor do Paysandu, não sei o que, mas é que o histórico fala, né, que ali desde 2001, no caso, né, nessas competições nacionais, geralmente eles levam vantagem, né? Eu lembro, por exemplo, que na Copa Norte, se o Remo tivesse ganho, por exemplo, um jogo contra o River, né, o Remo teria ido para a final da Copa Norte e tudo aquilo não iria acontecer, entendeu? Sim, sim. Tudo aquilo que aconteceu no caso de Copa dos Campeões, Libertadores, aquilo e não iria acontecer se o Remo tivesse ficado na frente do Paysandu ali na Copa Norte, entendeu? Eu fico pensando nessas coisas aí. Se o Remo tivesse vencido a Copa do Brasil de 91, Pois é, né? a seleção não seria tetracampeã mundial e possivelmente nem pentacampeã mundial, porque a maioria do tipo. Aliás, desculpa. O Grêmio não seria campeão da Libertadores porque o Filipão não iria para Não, mas quem o Grêmio. foi campeão foi o Criciúma, no caso. Não, pois é. Mas quem era o técnico era o Era Filipão, o né? Filipão, né? Só que depois ele foi pro Grêmio, né? Grêmio. Aí Ele ganhou a Libertadores. ele ganhou a Libertadores. E também o Brasil não seria pentacampeão mundial e muitas outras coisas não aconteceriam. Provavelmente o mundo teria acabado. Tipo, então eu fico pensando, foi melhor perder na semifinal ali de Por outro lado, eu acho que ele. Mas por outro lado, eu acho que ele ganharia, né? No caso, depois, né? Nunca se sabe, né? Também não sei, né? Porque tem uns técnicos assim que ninguém dá nada pra eles, né? Aí depois eles estão ali. Também eu lembro também que foi uma série B, o Remo perdeu
Não foi uma Série B, mas foi um acesso que foi pro Vanderlei, o Vanderlei Luxemburgo. Ele treinava o Bragantino? Eu acho que Era sim. isso, treinava o Hum. Bragantino. Ah, pra tu ver, né? Tipo, são uns caras que surgem do nada aí, mas, tipo, tem tantos ICs, tipo aquela série da Marvel, né? O que aconteceria se reticências? Tem tantos ICs na história do Remo que a gente fica pensando, não, acho que é melhor acontecer desse jeito, porque no fim é divertido, né? É legal ver o time fazendo a gente rir pro bem ou pro mal. Mas agora assim, eu acho que também, né, que às vezes eu fico pensando assim, o dia que o Remo ganhar alguma coisa assim, né, eu acho que ele pode ganhar mais, entendeu? Eu acho que Sim. o primordial é você ganhar, pelo menos uma vez e depois Uhum. você conseguir ganhar o resto, né? Tipo assim, a, eu acho que assim, ao longo de toda a minha história, tipo, acompanhando o Remo, o futebol paraense e tal, essa de verdade é a primeira vez em que eu vejo o clube tentando e conseguindo ser minimamente organizado tanto dentro de campo quanto extracampo. E isso a gente inclui, inclusive, tipo, momentos desde 2003, quando fez campanha boa na Série B, Sim. 2005, o acesso em 2015, etc. O próprio Assim, passado também, né? Se tu sim, for com certeza. avaliar, por exemplo, a gente falou ali na Série A, né, de 93 Sim, também. sim. Eu vejo. Ali, mas ali era mal administrado também, né, na Uhum. época do... Hoje, tipo, tu vê que tem uma diretoria que é composta de torcedores de verdade do Remo, que querem fazer o melhor pro clube, querem trazer o melhor e que, tipo, a gente vê as coisas se concretizando, né? Tipo, hoje já tem uma sala de entrevistas bacana, o Bainão tá tentando se organizar depois do que o ex-presidente lá fez, destruiu tudo, mas a gente está tentando recuperar aos poucos, o time está bem, tem um técnico que provavelmente, independente se conseguir o acesso ou não, vai continuar no clube, já tem um projeto estabelecido, então assim, tem boas perspectivas para 2021, mesmo com o contexto de pandemia, a gente com a incerteza de mundo, mas a gente consegue olhar para o time, para o clube, futebolisticamente falando e administrativamente falando, e pensar, pô, é legal, cara, é legal. Que a gente que cornetava ano passado dizia que tinha uma corneta, né? É, E isso nunca vai acabar. Eu acho que é o que move, né? As críticas fazem com que essas coisas aconteçam. Então, se hoje tem tudo isso, é porque no ano passado, não só eu, mas muitos torcedores criticavam. Pô, não tem uma sala de para entrevistar um torcedor, para fazer coletiva, a gramado tá uma merda, o time é um lixo, o presidente é retrógrado. Então, hoje a gente não tem isso, né? Então, é legal, como tu disse. Isso é estabelecer trilhas para que quando a gente conquistar uma coisa legal, importante, isso abra o leque para a gente conquistar mais e mais coisas, né? Então, no fundo, a corneta funciona, né? Vou parar pra pensar. sim. É. Ok, vamos falar. Bom, a gente já falou um pouco, né, das expectativas, né, para Uhum, os próximos jogos. Vamos falar mais um pouquinho, então, próximo jogo com Ipiranga, né? uhum, Vamos falar também do Paysandu também, que sim, eu acho que é importante, né? Também é uhum, de suma importância. com certeza. É. Tipo, Bom, uma situação, o pessoal está apontando muito, no caso o Repá, seria um Repá no qual subiriam os dois, mas aí essa conta ela é meio furada, porque por mais que o Remo ganhe, né, ele chega a 10 pontos, uhum, e o Paysandu ganhando chega a 9 pontos. E aí eles diriam assim, só que aí teria que depender do empate do Ipiranga com Londrina para garantir os dois na Série B, né, independente do resultado. Só que eu acho que o Londrina dificilmente vai perder pro Ipiranga. Ainda mais se ele perder pro Remo, né? Ele já uhum. fica totalmente eliminado, né? E vai jogar fora de casa com Londrina. Dificilmente o Londrina não vai bater o Ipiranga, né? É, Então, por mais que chegue no Repá os dois com cada um vencendo seus jogos, né?
Só quem garante. O empate não garantiria o acesso, né? Deixaria ali o Remo. Quer dizer, garantiria o acesso para o Remo, né? Que ele ficaria com 11 e aí não poderia mais ser alcançado pelo Londrina, que só poderia chegar a 10. Mas o Paysandu ainda precisaria ali de mais um ponto, né? Uhum. Então teria uma situação na qual o Paysandu garantiria o acesso com uma vitória e o Remo garantiria o acesso com um empate, entendeu? Então não tem a mínima, se isso realmente chegar nessa situação, não tem a mínima chance de ser uma coisa amigável, né? Não, Vai com um querendo certeza. matar o outro ali. Não, eu acho que É, o próximo repar, diferente do que alguns setores até da imprensa, muitos sim, torcedores sim. pensam, não vai ser tipo, amistoso. Vai ser de porrada, cara. O É, Paysandu vai vir para tentar primeiro ganhar, porque já tá aí 2 clássicos sem vencer, e vai tentar arrancar a segunda vaga, porque como tu disse, para mim como é que tá essa situação desse quadrangular é a seguinte, um dos paraenses tem a vaga garantida. Eu não gosto de falar isso, mas quem tá mais próximo é o Remo disso. E a segunda vaga tá sendo uma briga entre dos paraenses e o Londrina, porque o Ipiranga já tá fora. Eu acho que, mas assim, se o Remo vencer lá o Ipiranga, ou conseguir um empate mínimo que seja, e o Paysandu vencer o Londrina, o próximo repá ele vai ser totalmente indeciso. Assim, eu não sei dizer quem é que vai ganhar, mas os dois vão para vencer. E a última rodada vai ser um Deus nos acuda. Vai ser coisa de os jogos acontecendo ao mesmo tempo e a gente ouvindo vários streams e para descobrir só no final quem é que conseguiu acesso. Entende? Eu acho que vai ser meio que uma bagunça assim. Eu acho que ainda tem grandes chances do Remo tropeçar e acabar dificultando a própria vida, porque é o que acontece costumeiramente. é. Assim. E lembrando que ainda tem jogo contra o Londrina lá, né? Eu acho, é isso? Não, em Belém. Não, em Belém. É o último jogo, né? Ou não? Assim, o Remo ganhando as duas próximas, ele garante o acesso. O problema é ganhar essas duas partidas, Não, né? É, não vai. Eu acho que não ganha do Ipiranga. é difícil. É Eu difícil. aposto na próxima rodada, eu acho que o mais provável são dois empates. Eu acho que. Sim. Primeiro porque o Londrina não perdeu ainda, né? Não, Lá no estádio. não, sim. E é muito equilibrado, assim. Eu acho que Londrina e Paysandu estão ali no mesmo nível, né? E é O, muito provável mesmo o empate. Até mesmo porque aqui também foi um jogo duro, né? O Paysandu ganhou ali já no apagar das luzes. e a gente tem, assim, a única coisa que a gente tem a nosso favor é a superstição, né? De o Real Madrid ter sorte contra time do Sul. Não só no Sul, mas ter sorte contra time do Sul, né? Tipo, o Operário em 2015 É, o e próprio Novo o Hamburgo, né? Novo É, Hamburgo em 2005 e tal. E até, tipo, outros times, Caxias tipo, em. Caxias. Caxias em 2000 também foi. Sim. Então o Real tem sorte contra time do Sul, assim. E isso é a única coisa que a gente consegue se agarrar. Porque em futebol, assim, eu vejo que tirando Ipiranga, Remo, Paysandu e Londrina estão muito nivelados por baixo, assim. O Londrina fez pô, um ótimo trabalho lá no outro grupo, cara, um excelente elenco, os caras de qualidade ali, naquele meio de campo, e, tipo, imprimiu grande dificuldade pro Paysandu, cara. Tipo, como tu disse, foi bem disputado. O Paysandu achou aquele gol e conseguiu vencer a partida, mas no geral foi algo que foi bem disputado, então fica bem que uma Eu acho assim incógnita, né? também, né? Eu tava pensando também que eu acho que, no caso do Paysandu, ele tem uma. Se ele for. Se ele não for pensando, né? Porque assim, o pessoal tá encarando assim como o jogo da vida, mas não é isso, ainda não é o jogo Não. da vida, ainda tem 3 rodadas, né? Pra mim Então se o o jogo da Paysandu vida é a for última tranquilo, rodada. né? Eu acho assim que se o Paysandu for tranquilo, ele pode tirar vantagem, porque o Londrina é o que tá mais agoniado, porque ele tá atrás Uhum. do de Remo. O Paysandu então ele vai agoniado para vencer. Então Sim. o Paysandu ele pode tirar vantagem disso, né? E de repente beliscar ali uma vitória no contra-ataque. Com Eu acho certeza. mais temerário esse confronto do Remo, porque o Ipiranga a gente já não sabe o que esperar dele, porque é um time que tá fora. E Com aí não se certeza. sabe o que vai esperar, se ele vem para cima, né? Se ele vai É, retrancar, não, eles entendeu? são e às vezes os caras podem até se amarrar no milagre, né? Tipo, os caras, a gente sabe que o jogador hoje é muito supersticioso e é muito, tipo, tem um lance da religião muito impregnado, né? Então os Sim. caras podem, tipo, pensar nesse, se a gente conseguir o impossível,
Porque não é normal pensar nisso, né? E os caras vão querer ganhar os próximos 3 jogos e tal, e aí, tipo, Só que é justamente. uma Só que, impossibilidade, né? é, só que Mas, justamente a gente não sabe o que, é que eles vão fazer, né? Se eles vão se agarrar exato, nessa superstição, como tu falaste, né? Ou se eles vão, assim, ficar no. Ah, foda-se, né? A gente é isso, né? já tá eliminado, então deixa de virem pra cima, né? Ou É, seja, eu prefiro que eles se agarrem na superstição e venham pra cima, porque aí pode ser. Porque aí joga pressão pra cima deles, né? E não pra sim, cima da gente. Porque sim, se sim. a gente jogar. Se o Remo jogar pressão pra cima de si mesmo, ele pode dar merda, como ocorreu contra o Tom Benz ano Também. passado, que era um time Sim. que já. Eu não brigava por mais nada ali na tabela. E o Os Remo caras. tava ali naquela pressão, né, pra classificar, ganhar e encaminhar a classificação, aí o Remo acabou perdendo em casa, o 2-0, né? Mas tem também a favor do Remo o lance do que aconteceu ano passado, né? Do Ipiranga e do Juventude. Eu acho que, de alguma forma ou de outra, isso meio que manchou a imagem desses caras. Então, hoje a gente tem alguns diretores, tem diretor com presidente que era do ano passado. Né? Então, os caras podem, pô, ano passado eles prejudicaram a gente, dificultaram a nossa vida. Então, hoje a gente vai pra lá e vamos acabar com eles e tentar, É, tipo, garantir o nosso acesso o mais breve possível. Pode ser isso também. A gente pode ir com muita vontade para cima deles e também acaba sendo surpreendido. Então acho que é meio que um meio termo aí, tem que ir com isso, cautela, né? realmente. É, Senão, eu diria que o Bonamigo teria que fazer o que ele sempre faz, né? Por exemplo, estudar o time no primeiro tempo, né? uhum. Que geralmente é o que ele faz, e depois ele manja ali, qual é desse time? Ele Ah, vai pra não, e o, cima, o, aí depois o não. Bonamigo manja muito, até porque, tipo, ele deve conhecer os caras que jogam lá, o futebol gaúcho como um todo, enfim, né? Do sul, né? E aí ele sabe o que tem que fazer. Cara. É um cara que a gente pode confiar. Diferente de um Mazola da vida, de um Netão. Ele é um cara que ele fala muito, mas ele sabe do que tá falando, porque ele tem experiência de futebol real. Então acho que a gente pode confiar nisso aí. Acho que não vai ser algo que o Remo vai querer ir pra cima para resolver logo, e nem algo que vai. Ah, a gente tem que ir temendo demais. Acho que vai ser esse meio termo O que eu como o Remo confio, vem fazendo, né? a minha esperança é que o Remo é um time que perde pouco, né? No caso, ele só perdeu duas partidas, três É, é. partidas nessa Série C, que foi Uhum. contra as duas com Santa Cruz e outra contra o É, Ferroviário. isso fazem grandes Isso que eu. equipes, né? Se tu É, pensar, bora usar um exemplo do rival aí. O Paysandu em 2021 venceu uma Série B empatando fora e ganhando dentro de casa. foi É um. bom ter esse tipo de retrospecto. É bom, tipo, garantir pontinho fora de casa, mesmo jogando mal, mesmo sendo 0-0 e fazendo papel de casa, né? Ganhando. Então, a gente tem esse retrospecto a nosso favor, pelo menos. A gente está fazendo um bom papel. Perde poucos pontos dentro de casa e está conseguindo tirar pontos fora. Se manter essa constante, não tem como, tipo, dar errado. No que eu me apoio, né? Que é um ponto realmente bastante positivo nesse aspecto. É o lance da gente querer trabalhar também futebol como ciência, né? A gente sabe que não é assim. A gente quer trabalhar constantes, quer ver retrospecto, a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, mas também se não for isso, a gente vai acabar indo pra superstição e a gente sabe que também não resolve nada, né? Então, de um lado ou de outro, é melhor manter a racionalidade e enfim, abraçar isso, né? O Remo, quando foi campeão da Série C, né? Embora seja outro formato, né? Mas Uhum. também só teve 4 derrotas, por exemplo, né? É, Perdeu muito mas tipo, pouco. era um formato que era muito cascudo, né? Se tu parar pra pensar, eram várias fases e eram muitos jogos, assim. Tipo, era uma bagunça. Se ele ser, tem um amigo que fala, apesar de ser bicolor, eu até concordo com ele, fala que nem dá pra considerar um título direito, porque a Série C até 2005 ainda era uma bagunça, né? Ela só foi se, digamos, profissionalizar mesmo em 2007, 2008, quando a CBF decidiu voltar. É o que eu falo, sendo bastante clubista, né? É o que eu falo também em relação à Série B até Até ali em sim, 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 1989, entendeu? sim, que era uma bagunça. Era realmente ali, né, sendo bastante clubista, né? Então, porque eu lembro, por exemplo, que em 1984, né, o Remo ele foi vice-campeão da Série B, só que Uhum. a vaga para a Série A tu podia conseguir pelo estadual, né? Então, Era. então assim, era realmente uma coisa que o time pensava assim, por que eu vou jogar isso, né? Uhum.
Depois eu posso jogar o Parazão, posso ser campeão, eu vou pra Série A. Como é que eu vou jogar, ganhar isso aqui, né? Entende? É uma grande bagunça, assim, é uma lance que eu não consigo, ainda não parei pra olhar pra ver por que que é daquele jeito. Eu lembro que, tipo, a própria Mas CBF, né? hoje a Série C, né? Se o Remo for campeão, né? Ele vai ser um título que vai ter um peso muito maior do que o de 2005, certo? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que até mesmo aquela Série D em 2015, se o Remo ganha, ia ter um puta peso, assim. Sim, sim. Mas a gente bateu num teto, né? Que era aquele time maravilhoso lá do Botafogo de São Paulo. E não tinha meio que competir, né? Era o Botafogo ou o Bragantino? Agora eu tô confuso. Era o Botafogo, né? Era o do Marcelo. O finado. Marcelo Veiga foi. Marcelo Veiga. E no mais, eu acho que aquele título ia ser muito interessante. Mas hoje, eu vou ser sincero, eu não sei, eu não vejo o Remo sendo campeão brasileiro da Série C, não. Eu acho que a gente bate num teto, assim, não tem. A gente não tem um elenco pra isso. Tem muito jogador que pipoca em momento decisivo ali e que a gente só consegue contornar porque tem o dedo do técnico ali. Tipo, não, o G2 era um cara que poderia contribuir muito. Assim. Acho que a grande esperança em cima dele era de que ele seria esse cara diferencial que levaria o Remo não só ao acesso, mas a uma final e provavelmente a um título. Mas é um cara que a gente. Hoje eu não vejo mais ele rendendo o suficiente nessa reta final. Pra mim ele é isso aí, acabou. E fora ele, não sei, talvez o Eduardo Fora que Ramos. o Remo nunca venceu, né? Digamos assim que ele fique em primeiro, né? Ficando em segundo já tá ótimo. Subiu, pronto, acabou. Ficando em segundo já tá ótimo. Mas fazendo uma final, né? Ainda teria que fazer uma final. O Remo nunca venceu uma final que não fosse estadual, né? O título da Série C foi, embora ele tenha vencido alguns mata-matas, era um quadrangular, né? Embora ele tenha vencido alguns mata-matas que decidiram acesso, né, ao longo da história, tipo ali 93, né, no caso. Foram mata-matas importantes, mas a final mesmo ele nunca conseguiu vencer, né? Perdeu pro Rio Branco, pro Cuiabá. Então, seria realmente uma coisa do outro mundo, né, sabe? Realmente seria. Não, a gente não espera isso. Se vier é muito bom. Tem que ser realista, né? A gente não espera isso, mas se vier é muito não bom. Adianta... Mim, como tu disse, classificando em segundo e jogando Série B ano que vem, já tá de bom tamanho, cara. Não adianta a gente sonhar muito assim, que realmente não dá. Não dá. Pois é. Então é isso, né? Realmente fica... A corneta realmente tem que ser o lema da gente, sempre não criar muita expectativa pra não... cara, no fim, realmente não... No fim, o que a gente gosta é de futebol, né? A gente gosta de ver nosso time jogar, a gente gosta de viver esse clima do futebol. Sabe que 2020 foi bem difícil, né? A gente queria estar no estádio vendo essa campanha, mas a gente também não sabe se teria essa campanha se tivesse torcida, porque o torcedor pesa muito, né? É uma tecla que eu bato direto, né? O pessoal joga assim, não sei o que, imagine a gente no estádio agora, na reta final, eu falo, olha, se tivesse torcida não ia estar nem no quadrangular. Eu acredito nisso, cara, porque o torcedor ele cobra muito, cara. O torcedor cobra muito. E a gente vê hoje um time jogando com uma relativa calma, mas que é uma calma que só existe porque tem a paciência do técnico, né? Não tem ninguém gritando no teu ouvido 24 horas te vaiando, te chamando de ruim. Eu tenho certeza que, tipo, no primeiro jogo do G2, se ele sai de campo, ia ser vaiado pra caramba e não ia querer mais jogar nada. Ia querer ir embora, pedir alguma coisa, tipo, ainda botar na costa do clube, etc. Então, eu acho que é até sorte nossa. É lógico que é triste não ter torcedor, mas é uma sorte nossa estarmos nesse quadrangular final agora sem tanta pressão. Porque se tivesse estádio cheio, a pressão ia ser um infernal. A gente sabe que é muito fácil virar, né? Tipo, a pressão do torcedor contra o time. O Remo ele faz muito isso, né? A torcida do Remo é uma coisa que eu reclamo que ela faz muito isso, que ela joga pressão pra cima do próprio time. Isso eu acho absurdo, sabe? A pressão tem que estar no adversário, não é no próprio time, né? Parece assim que ele fica numa agonia, assim que
ele espera que o jogador dê show, entende? Mas não é assim, né? Não, Então, isso infelizmente, né? nunca Infelizmente, foi tem que assim. admitir que muitas das vezes o Remo não, realmente não consegue, assim, jogar com torcida, entende? Não, Realmente. não dá. A torcida do Remo, assim, nem é questão de tentar parecer um super torcedor, mas ela é diferente das outras. Porque é diferente da torcida de Corinthians, de Flamengo, porque essas torcidas elas apoiam. Porque elas têm um histórico positivo, são times que são vencedores, né? Então eles sabem o que esperar dos seus clubes. O Remo não é um time vencedor, é um time que briga e decepciona sempre. Então o torcedor no meio do campo, no meio do jogo, assim, ele tem momentos de altos e baixos. Se o time tá mal, ele não vai querer apoiar mais, ele vai querer vaiar e xingar, porque ele se desespera. Assim, ele traz o flashback do passado, vai acontecer outra vez, mais uma vez o Cuiabá, mais uma vez um, um Rio Branco, mais uma vez uma derrota, etc. Então, ele se joga para baixo, ele é esse cara pessimista por natureza. Então, esse contexto de jogar sem torcida, ele foi o diferencial, assim. Ele deu outra oportunidade para os jogadores ruins não perceberem que eles são ruins. E, Sim. apesar de eles errarem muito, eles acertando 10% do que tentam já ajudam muito. Tanto que o Hamilton tá aí por causa disso, né? Ele errou muito, mas conseguiu efetivar as suas tentativas. Então, tipo, é bom, né? É bom em certa medida subir, se conseguir subir, sem torcedor. Porque pelo menos na Série B é como se a gente chegasse num patamar novo, assim, o torcedor vai olhar, beleza, agora a gente tem que agir de um jeito distinto, a gente tem mais jogos, tem mais Sim, viagens, sim. tem mais chance de errar, entendeu? Eu É. acho que esse lance de ter mais chance de errar é importante para um clube conseguir se estabelecer. São muitas rodadas, então não importa se perder duas seguidas, pode ganhar mais. E aí se manter uma constante, consegue se manter no campeonato. Eu acho que é isso que faltava pro Remo, né? Tipo, não chegar mais, terminar uma fase de grupo e, pô, agora vai ter que ter mata-mata, né? Agora vai ser difícil, vai ser jogo de ida e volta. E se perder, Também acabou. teve muita essa coisa também da pressão, né? Que, por exemplo, desde 2009, por exemplo, o Remo jogava no desespero, né? Então, É. jogava o jogo como se fosse o último, né? Aí Hum, era sempre essa agonia, assim, Não. chega uma semifinal de Parazão, né? Aí se a gente perder, Uhum. a gente tá fora, a gente não tem mais É, calendário, né? Então, o da normal própria do Série D Remo por também, né? conta disso. A própria É, Série D também, perdeu, tá fora, não tem mais calendário. o normal do Remo foi É, viver no limite, foi viver foi. esse ou vai ou racha. Então, a gente vai conseguir superar esse momento sem, digamos, a influência direta do medo do torcedor e vai chegar num outro momento em que as coisas vão se tornar mais tranquilas pro torcedor, tipo, encarar de frente. Eu acho que é isso que falta pro torcedor remista, encarar de frente o fracasso. Entender que ele vai acontecer, sempre vai acontecer, porque isso é do clube, é do futebol, mas que isso é normal, entendeu? Tipo, um pouco do ser corneteiro é isso. Entender que o fracasso é comum, é normal, acontece. Pra existir vitória, alguém tem que perder, né? Tem aquele brega lá. Então, a gente entendendo que pra existir Quem tem que vitória, sofrer, né? tem que sofrer, velho. É. Porque é normal, a vida é assim. Pra eu ter comida na minha mesa, eu tenho que tirar da mesa de alguém. E, tipo, torcedor ele tem que internalizar isso. E numa Série B eu acho que isso é muito mais palatável do que em campeonatos que aí vai a minha crítica, em campeonatos de tiro curto. Pra mim, em Série C, por exemplo, já poderia ser pontos corridos. É uma tecla que eu bato também. Eu acho que agora eles já fazem um quadrangular, né? E eles, Uhum, por exemplo, jogam uma diferença de 8 dias de um jogo para outro, né? A isso. Série B, por exemplo, é capaz de ela acabar bem antes da Série C, né? A Série Sim, B, por sim. exemplo, já tá aí já com mais de 30 jogos, provavelmente vai acabar bem antes da Série C. Então se eles Uhum. fazem assim, quadrangular para esticar o calendário, para os times terem mais jogos, faz logo um ponto corrido, né? Pra mim, Série C já Esse é deveria o... ter ponto corrida. Eu acho que esse formatinho de dois grupos de quadrangular, Isso é muito ele cabe mais pra ultrapassado série. já, Não, isso. ele cabe mais pra série D, sabe? Tipo assim. É.
Pra Série D eu acho que é um formato ideal, mas pra Série C hoje eu vejo que pontos corridos é legal pra, assim, tu percebeu esse ano que os times, eles mesmo em grupo, rodadas de curtas, assim, tipo, 2 grupos com poucas rodadas, são times que oscilavam muito, né? Em algum momento o Remo tava bem, e no outro perdeu, sei lá, não conseguiu vencer 2 jogos. Em algumas rodadas o Paysandu não conseguia vitória, e depois ele se recuperou. Isso é muito, digamos, são indícios de que esse campeonato aí tem que mudar o modelo em algum momento. E os pontos corridos eu acho que é o fundamental, assim. Porque são, assim, o torcedor quer ver o time jogar, né? O torcedor de Série C hoje ele é mais exigente. Tipo, tem time de tradição, tem time de torcida, então seria um prêmio, assim, pra esses caras, entendeu? Seria uma forma de valorizar também o campeonato, né? Exatamente. Torná-lo mais profissional, digamos assim. Exatamente, é isso que eu Eu concordo. fiquei pensando assim, eles fizeram a Série C com 20 clubes, né? Da maneira da Série C. Então, por que eles mantêm esse formato retrógrado, né? De mata-mata, de... Se só tem 20 clubes, tu vai fazer isso pra quê, né? A Exatamente. ideia não é você... A ideia era que a Série C não fosse mais o fundo do poço, né? Que o fundo do poço fosse mesmo a Série D. Então, então eles continuaram muito com esse formato aí É, retrógrado e... é um pouco de falta de interesse da Confederação Brasileira, né, cara? Porque, É. tipo assim, pra mim, no mundo ideal, o que a gente teria hoje seria estaduais servindo para times medianos terem acesso a campeonatos nacionais de baixo escalão, tipo uma série D, uma série E, esses times, a partir da série C, não tendo a necessidade de competir esses torneios, entende? Tipo assim, cria torneios regionais, assim, tipo conferências, para os clubes poderem, enfim, jogar, clubes pequenos, e profissionaliza as divisões superiores, até para dar mais oportunidade para os times crescerem. Tipo, tanto Sim. financeiramente quanto a nível de torcida, atrair público, esse tipo de coisa. Acho que é o diferencial. É o que falta, assim. É a cereja no bolo que falta pro futebol brasileiro ficar mais competitivo, né? No geral. É porque você vê, por exemplo, na Europa não existe, por exemplo, os campeonatos estaduais, né? Não, são conferências, né? No máximo eles têm as Recopas, né? Eles têm, por exemplo, ali as Recopas, alguns torneios de 4 clubes no máximo ali que funcionam como se fossem os estaduais, mas ainda assim um tiro muito curto, né? Sim, Aí eu acho que o estadual hoje também é algo que deveria terminar, né? Não sei. eu concordo, mas acho que isso aí também é um papo para Já é outro momento. outro momento. Bom, então é isso. Agradeço a tua participação. Ah, que isso, cara. Eu que agradeço. É muito legal falar sobre esse tipo de É, coisa. Falar sobre o Leão Corneteiro. É uma coisa que eu tentei não falar durante muito tempo. Deixar morrer pra lá. Assim, deixar lá. Mas de vez em quando sempre tem um torcedor. Pô, legal quando tu falava lá do Remo e tal. Eu ria bastante. Tipo, isso me deixa alegre, inclusive, até hoje, assim. Saber que tem gente que curtia o trabalho lá, mesmo que não remunerado, mas curtia. é, E não, porque assim, ter um perfil de internet pra falar do time de futebol sem ganhar nada é dose, né? É pura paixão. Mesmo pra falar mal, tu tem que ser muito apaixonado pra falar mal. Então, assim, é legal ver o reconhecimento da galera. E tipo, eu agradeço também o convite aí. Muito legal o papo. beleza. Bom, então é isso. Boa sorte para nós, né? Espero que finalmente consiga esse acesso, livrar dessa agonia. Assim, E quem sabe a gente faz mais um para comentar, né? show de bola. Comemorando. Ok. Então valeu. Tranquilo. Até a próxima. Falou. Falou.